Você sabia que existem pessoas que estão profundamente feridas na alma e que essas mesmas feridas podem ser instrumentos de transformação em suas vidas? Por isso, hoje nós vamos falar sobre feridas que transformam. Hoje, através da história de Davi, nós vamos continuar falando como Davi venceu o vazio que ele sentia dentro dele. A palavra de Deus vai nos dizer, aqui a partir do capítulo 51, versículo 8, a respeito dessas feridas e como ela foi curada definitivamente na vida de Davi. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, quero desejar a você que você seja bem-vindo ao nosso programa De Frente com a Palavra. Comente aí, curta, compartilhe. Você que está nos acompanhando, eu sei que será uma bênção. Comente aí se você já se sentiu emocionalmente abalado, se você tem uma ferida que precisa ser curada, e nós estaremos orando por você. E nós vamos aprender que Davi, ele disse o seguinte, a partir do versículo 8, capítulo 51 de Salmos. Ele disse o seguinte: faze-me ouvir de novo o júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o que Davi disse: apaga todas as minhas iniquidades. Quantos de nós já não cometemos erros? Quantos de nós já não pecamos? E uma das coisas que faz com que as nossas feridas sejam transformadas em instrumentos de vida, instrumentos de bênção sobre nossas vidas, é quando nós reconhecemos os nossos pecados e quando Deus perdoa os nossos pecados. E o interessante é que em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz no final dessa oração o seguinte, Mateus 6, capítulo 6, versículo 14: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, a única forma de a gente alcançar o perdão de Deus, a única forma de a gente se livrar da acusação na nossa consciência de algo que nós fizemos de errado ou de algo que alguém nos ofendeu e deixou uma ferida em nossos corações, é perdoando os que nos ofendem, é orando para os que nos perseguem. E se você quer uma vida de vitória, se você quer uma vida alegre, se você quer uma vida cheia da graça de Deus, você precisa primeiramente perdoar aqueles que te ofenderam. Você precisa liberar o perdão. Você não pode carregar essa ferida. Você não pode carregar esse ressentimento. Você não pode carregar essa mágoa. E a partir do momento que você libera o perdão, Deus vai liberar o perdão para a sua vida. Então, esse foi o primeiro passo que Davi tomou. Primeiro ele liberou o perdão. Primeiro ele liberou aquilo que estava ferindo o seu coração. E da mesma forma, libere o perdão e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Essa palavra está te abençoando? Não esqueça aí de comentar. Se você tem mágoa de alguém, se você tem um ressentimento de alguém, comente aí, eu libero o perdão. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te tocar e vai sarar a sua ferida. E nós vamos ver que Davi, ele seguiu falando a partir do verso 10 agora e o 11. Ele disse assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha que coisa maravilhosa. Porque muitas das vezes nós oscilamos, né? Nós oscilamos nas nossas emoções. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste, achando que todos são melhores do que a gente, que a vida do outro é melhor, que o jardim do vizinho é mais bonito. Mas Davi, sabendo disso, Davi também passou por isso. Ele falou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova dentro de mim um espírito estável. Se você quer que as suas feridas sejam transformadas em motivo de alegria, você precisa ter um coração estável. Você precisa ter um espírito estável para que você se mantenha feliz, mesmo quando a circunstância esteja difícil, mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando o problema vier. Você vai se manter alegre, você vai se manter confiante em Deus. E desta forma você vai encontrar a alegria. E dessa forma todas as suas feridas serão saradas. E depois ele continua dizendo assim, ó: não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha, Davi entendia a importância de ter o Espírito de Deus. Davi entendia a importância de ter o Espírito Santo na sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará com que você lembre de tudo o que eu lhes disse. E aqui continua dizendo no versículo 27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Você está com medo de alguma coisa? Você está ferido com alguma coisa? Deus, Ele quer enviar para você, através de Jesus Cristo, o Consolador, aquele que alivia os nossos sofrimentos, aquele que alivia as nossas dores, aquele que alivia as nossas aflições. É o Espírito Santo de Deus. E você vai ter uma paz que é inexplicável. Não é a paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz circunstancial. As pessoas do mundo só têm paz quando têm dinheiro. As pessoas do mundo só têm paz quando têm saúde. Mas quem tem o Espírito Santo tem paz em todos os momentos. Tem paz em todas as circunstâncias. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, comente aí: amém. Eu recebo esta palavra. Eu recebo o Consolador. Então Davi, ele entendia a necessidade de ter o Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que nos consola. Todas as perdas. Às vezes a gente perde um parente próximo. O único que pode nos consolar verdadeiramente é o Espírito Santo. Mas Davi, ele continua falando, sobre a alegria que ele estava buscando. No versículo de número 12 do capítulo 51 de Salmos, ele disse assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O 13 ele disse assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha que coisa linda. Davi, ele entendeu que a única coisa que ia deixar ele totalmente alegre é a salvação da parte de Deus. Se você precisa de salvação, aceite a Jesus Cristo, que só por meio dele nós podemos ser salvos. Olha o que diz em João capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho, não para te condenar, mas para te salvar. Então receba essa palavra, receba essa salvação por meio de Jesus Cristo. Escreve aí: eu quero a salvação por meio de Jesus Cristo. Eu saberei que você neste momento está aceitando esta palavra. Então, para a gente fazer um resumo e concluir, primeiro nós aprendemos que para que as nossas feridas sejam transformadas, como é o tema, feridas que transformam.
para as nossas feridas ser transformadas em um motivo de alegria, primeiro, nós precisamos do perdão de Deus. Segundo, nós precisamos de uma estabilidade espiritual e emocional. E por último e mais importante, nós precisamos da alegria da salvação. Então, desde já, eu quero te desejar uma semana abençoada, um dia abençoado, que você possa comentar aí se essa palavra foi edificante no seu coração, curta, compartilhe com outras pessoas que possam estar emocionalmente abaladas e precisando de uma palavra da parte de Deus. Um abraço no seu coração e obrigado por nos acompanhar nesse programa De Frente com a Palavra. Fique com Deus.